Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Hebraico Bíblico Fácil. Eu já estava com saudade de vocês, confesso que esses últimos dias assim foram muito corridos, bem atarefados, e por conta disso eu não consegui gravar vídeos, aulas do nosso hebraico, conforme toda semana nós colocamos. Mas resolvi aí dar uma retomada, ainda tem muito conteúdo pela frente, só para vocês terem uma ideia, ainda tem mais de 100 slides para a gente passar. Em torno de 100 slides para a gente passar. Então, é muita coisa, é muito conteúdo. E eu espero que você fique aí com a gente até o final. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like aí e compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as vogais imutáveis dentro do contexto da aula anterior, né? Estávamos falando ali sobre construto e absoluto, então a gente vai dar continuidade, porque se fôssemos gravar tudo na aula anterior ia ficar muito extenso. Nós vamos dar continuidade, mas falando um pouquinho sobre as vogais imutáveis. Vamos lá. Algumas vogais elas são imutáveis, portanto, quando estão no caso construto, não reduzem para Shevá. Lembram que eu mencionei para vocês na aula passada que algumas palavras, quando vão para o construto, elas sofrem uma contração no masculino, não é? No masculino singular, você tem a primeira sílaba transformando-se em um Shevá, a primeira vogal transformando-se em um Shevá, e então as demais são reduzidas. Por exemplo, um kametz reduzido para patá, e aí você tem um construto feito. Mas existem vogais que são imutáveis, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Estas vogais elas não vão sofrer alteração, e são elas o tsere yod, o hirek yod, o rolen vav e o shurek. Estas vogais aqui são chamadas imutáveis. Elas não reduzem para Shevá. Então como é que vai acontecer? Vamos ver alguns casos, vamos ver aqui alguns exemplos. Se a volatilização de uma vogal longa numa sílaba aberta resultar em dois Shevás seguidos no começo de uma forma masculina plural, construta, o primeiro Shevá se transforma em vogal cheia. Então, como nós vimos na aula passada, o construto no masculino plural, ele vai terminar com tsere yod e há uma redução para um Shevá audível. Só que, quando a palavra já começa com um Shevá audível, que é no caso aqui um hatef patá, ou nesta outra palavra aqui que é devarim, que começa com um Shevá audível, para que não fique dois Shevás juntos, veja o que vai acontecer. Então você tem aqui a palavra anashim, certo? Anashim quer dizer homens. Então você tem aqui um hatef patá, que é um Shevá composto, ok? E aí você tem a transformação que seria anshe. Só que aí vai ficar dois Shevás. Mas aqui é um hatef patá, é um Shevá composto, tá? Para que não fique assim, você transforma esta semivogal aqui em uma vogal cheia. Para que não fique dois Shevás junto assim, então o primeiro Shevá se transforma em uma vogal cheia. Então vai ficar, olha só, anshe, um patá, tá certo? Então, o segundo exemplo aqui, ó, devarim, palavras. Devarim, palavras. Ficaria devre, fica um negócio estranho, dois Shevás juntos. Então o que eu faço? Transformo esta daqui em uma vogal cheia. Fica divre. Divre, colocou agora um hirek, percebeu? A mesma coisa aqui na palavra servos, né? Avadim, servos. E aí agora, para não ficar avde, você transforma em uma vogal cheia, fica avde, mas agora não com o hatef patá, e sim com o patá. Por último aqui, zekenim, que é anciãos, para não ficar os dois Shevás juntos, tá vendo? Zekene, você transforma em uma vogal cheia, um hirek, e aí você tem zikne. Legal, não é? Bom, isso aqui é só para você entender, porque você vai olhar lá no texto e vai perceber, puxa vida, mas zikne, por que zikne? Se na verdade seria zekenim, de onde é que veio esse hirek? É porque para não ficar dois Shevás juntos, ele fez essa alteração, tá? Exemplos com vogais longas invariáveis, que são o nosso tema de hoje. Então você tem aqui, por exemplo,
Kohavim. Kohavim quer dizer estrelas. Vai acontecer o quê? Essa daqui vai se transformar num Shevá, conforme nós já sabemos. Vai aqui, esse im vira o tserei yod, que é o plural construto. E ao invés de haver alguma alteração aqui, não altere nada, porque são vogais longas e invariáveis. Então você tem aqui korvim, korvê, ok? Profetas, como é que a gente lê aqui? Neviim, que vem de Navi, profeta. Neviim quer dizer profetas. Para que esta hirek yod aqui, como ele é uma vogal longa e invariável, para que não sofra uma alteração e fique dois shevás juntos, eles ficam da mesma forma, fica invariável, e aí você vai ter neve-e, ok? Neve-e. É profetas de, não é? Aqui, korvê, estrelas de, tá certo? Vamos avançar um pouquinho mais neste assunto. Veja, sobre o shevá. Para não se repetir o shevá, reduz a segunda vogal para breve e mantém a primeira como está. Então, vou dar um exemplo simples para que você entenda. Você tem aqui a palavra malach. Malach quer dizer anjo. Só que, para eu fazer o construto, eu tenho que reduzir essa daqui. Só que se eu reduzir, vai ficar dois shevás juntos. Os dois shevás vão ficar juntos. Então, como que a gente faz? Deixa do jeito que está. Malach Adonai. Malach Adonai, anjo do Senhor. Veja, não sofre nenhum tipo de alteração. Continuando, o construto dual ele tem a mesma terminação que o masculino plural construto. Por exemplo, aqui no dual absoluto, você tem a palavra aqui, ó, asnaim, dois ouvidos. Então, como é que você vai fazer o dual construto? Asne, percebeu? Não alterou nada. Não alterou nada aqui. Continuou o kametz, tá certo? Não reduziu. Os dois pés, vamos ver como é que é? Raglaim. Raglaim é dois pés. E aí como é que vai ser no dual construto? Ragle. Ragle. Ok? Os chifres seria karnaim. Karnaim. E aqui, carne. Carne. Então, não sofreu alteração, a vogal permaneceu como estava. Os substantivos femininos que terminam em kametz-he são aqueles substantivos que eu já falei para você. Nem todo substantivo feminino vai terminar com kametz-he. É aquele velho exemplo, só para relembrar. Tem a palavra aluno e tem a palavra aluna. Perceba. É só você trocar o O pelo A e aí você já tem o masculino e o feminino. Mas tem palavras que são necessariamente femininas e não tem O para você colocar e transformar no masculino. Por exemplo, a palavra casa. Você não fala o casa. Casa é uma palavra feminina e ponto. A casa. Lápis. Você não vai transformar. Como é que é o feminino de lápis? Não tem feminino de lápis. É o lápis e pronto. Caneta é uma palavra feminina. A caneta. É diferente de professor, professora. Então esse exemplo aqui é aquele de, por exemplo, sus, cavalo, sussá, égua. Então é aquela palavra que, colocando o kametz-he, vai se transformar no feminino. Não quer dizer que todas as femininas terminem assim. Ficou claro? Mas vamos lá. Os substantivos femininos que terminam em kametz-he, no singular absoluto, formarão o singular construto, transformando o re em tet. Em tet. Uma terminação antiga do feminino, e abreviando o kametz para patá, por causa da sílaba fechada. Malká, malká, ok? O singular construto seria malkat, percebeu? Malkat, malkat. O plural absoluto seria malkot e o plural construto, malkot. Você sabe que no plural, tanto absoluto quanto construto, o feminino permanece da mesma forma. Vamos ao segundo aqui. Você tem a palavra mandamento. Mitzvah. Mitzvah. Ok? Mitzvah. Quando vai para o singular construto, você tem mitzvat. Mitzvat. Que seria mandamento de. Mandamento de. Ok? Aqui a rainha seria rainha de. Tá certo? Então, mitzvat. No plural absoluto e no plural construto, mitzvot e mitzvot normal. Tanto, não muda no plural, ok? Ano, que é a palavra shaná. Shaná, ano.
Quando eu quiser colocar no construto singular, fica shenat. Shenat. Você vai perceber que agora você tem um tav no final. Tá? Shenat. A lei, que é a Torá. Então você tem Torat. Mulher, que é Isha, no plural, você tem Eshet. Ué, mas mudou? Observe que Isha, ele é uma palavra irregular. Por isso que vai sofrer esta alteração. Avançando aí um pouquinho mais. O construto feminino plural mantém a terminação ot do absoluto feminino plural. Isso ocorre porque o Rolenvav é invariavelmente longo. Porém, outras mudanças se fazem necessárias. Essas mudanças envolvem a volatilização das vogais longas, a não ser as invariavelmente longas, em sílabas abertas e a transformação do primeiro shevá em vogal cheia quando dois shevás estiverem juntos no começo de uma palavra. Então, os substantivos masculinos plurais terminados em ot seguem o mesmo esquema. Então, vamos aos exemplos, que essas definições às vezes deixam a gente assim, é muito conteúdo, é muita coisa, mas vamos aos exemplos que vai ficar fácil, tá? Então, você tem aqui no plural absoluto a palavra avot, que quer dizer pais, os pais, né? Avot. Como é que eu faço o construto? Você vai, onde tem kametz, você reduz para uma breve, e aí você tem avot do mesmo jeito, só que agora breve. Aqui você tem a palavra terras, né? Aratsot. Aratsot. Como é que eu vou fazer agora para o construto? Você vai transformar esse daqui em um shevá, esse kametz, e aí você tem artsot. Artsot, tá vendo? Artsot. Muito bem. Exemplos com vogais invariavelmente longas. Aqui você tem kolot, que é as vozes, né? Vozes. E aí olha como fica diferente. Kolot, vozes de... Tá vendo? Não muda nada, olha. Espíritos. Ruchot. Ruchot. As leis, né? Torot, continua Torot. Então não muda, aqui tem vogais invariavelmente longas. Então veja, na definição vai ocorrer aqui algumas transformações, sílabas abertas, transformam em fechado. O que eu gostaria que você entendesse é que a forma construta nem sempre ela é simples. Você olhando, você, puxa, e agora? Mas você entendendo a raiz da palavra, por exemplo, a palavra eretz, que quer dizer terra, aí você tem lá a eretz, que seria aqui, ó, o aleph, o resh e o tsadeh, eretz. Esqueçam as vogais, tá? Eretz. Aí você tem aratsot, você já conhece essa raiz, aqui é terra, aratsot. Então, eretz deve ser uma palavra feminina e aratsot é terras, no plural, terras. Então, mas e terras de? Aqui meio que confunde um pouquinho, porque geralmente o construto ele é feito com redução. Geralmente é assim. Mas o masculino, o feminino, você percebe que era com uma semivogal e agora ficou com um patá, uma vogal aberta. Por quê? Por causa dessa definição aqui, olha. Por causa dessa definição aqui. Dando mais alguns exemplos aqui para vocês de vogais imutáveis. Então você tem aqui, olha, Sus David, cavalo de Davi. Ué, mas não mudou? Não, não muda por quê? Porque aqui é uma vogal invariável. Não vai mudar, não vai sofrer alteração, não vai reduzir. Tá certo? Cavalo de Davi. Vamos aqui a mais um exemplo. Haelé Susé David. Estes cavalos de Davi. Estes, veja que está com o artigo, tá certo? E aí você tem Susé. Olha só, não reduziu, não aconteceu nada, só fez acrescentar o tserei yod, porque é uma vogal invariavelmente longa. Então, estes, Haelé Susé David, estes cavalos de Davi. Ah, mas aqui não tem o artigo. Já explicamos sobre isso. As palavras que estão ligadas aqui nessa relação de construto, elas não recebem o artigo. Tá? Mais um outro exemplo. Haelé Susé David Gadlin. Haelé Susé David Gadlin. Estes cavalos de Davi são grandes. Veja que aqui o Gadol, no plural, Gadlin, está sem o artigo. Ele não está na relação de construto. O construto está aqui, olha. Cavalos de Davi. Cavalo de Davi. Aqui tem o artigo. Haelé Susé David Gadlin. Se tivesse um artigo aqui, você leria estes grandes cavalos de Davi. Você leria este com este, né? Porque estes
grandes, estaria na relação atributiva. Aqui você tem aquela relação de atributivo e predicativo, não é com o artigo e sem o artigo. Então você leria estes grandes cavalos de Davi. Como você não tem, então você vai ler estes cavalos de Davi são grandes, porque aqui não tem o artigo, tá? Mais um exemplo, Haelesu se David Hagadlim. Exatamente o exemplo que eu tinha falado, estes grandes cavalos de Davi. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos. O assunto está ficando um pouquinho mais denso, então é necessário que você esteja recapitulando, escrevendo, copiando para que possa aprender, tá? Grande abraço, Shalom Velehitraut.